Olá, sou a Maricélia, aqui do canal Maricélia Pinturas. A dica de hoje aqui do canal é sobre a pintura das folhas. Vamos usar o pincel número 10. Com esse mesmo pincel, eu fiz um fundo nas folhas com o verde oliva e agora com o verde pinheiro, eu vou escurecer um pouco mais um lado da folha. O lado da folha de onde eu vou tirar a nervurinha, aquele lado em que ela está conectada aos galinhos, ó, conectada, esse ficou chique, hein? Então, olha só, é aquela baguncinha, você coloca a tinta e esfumaça, espalha. Pode ver, ó, que fica manchado, não há necessidade de alisar muito. Vamos dar um pouquinho mais de profundidade com o verde pântano, usando o mesmo pincel. Vamos definir um lado da folha. O lado da folha que está recebendo menos sombra, né? Quer dizer, está recebendo menos luz. Então, definimos um lado com um serrotinho bem escuro, né? Aquela forminha serrilhada. Assim você define um lado da folha. Não há necessidade de colocar muita tinta, porque já tem tinta, né, nessa folha. Então, é apenas para definir um pouquinho mais esta folha com o verde pântano. Olha lá, ela vai ficando ó, toda definida. Vamos definir agora com a luz, iluminando, fazendo o contrário, com o verde pistache, usando o mesmo pincel. No lado contrário, você agora passa o verde pistache, define o centro e dá aquela esfumaçadinha, ó, usando toda a sujeirinha que você tem no pincel. Usa um pouco mais de tinta apenas para definir um lado da folha e depois a sujeirinha que sobrou no pincel você esfumaça. Olha lá, e desta forma as folhas vão ficando definidas. Coloca a tinta no cantinho ou no lado do pincel, para que você possa trabalhar essa sujeirinha que fica no pincel. Defina bem um lado, esfumaça e depois define o centro da folha. Define a que está por cima, a que está por baixo, olha só, e dá aquela esfumaçadinha, deixando a folha bem definida. Olha como elas ficaram bonitinhas. Com o verde kiwi ou erva doce, né? Um tom mais clarinho que o verde pistache. E um pincel número 8, esse pincelzinho meu, ele tá até bem macio. Eu vou passar mais uma sujeirinha para definir um pouco mais estas folhas, ó. Elas vão ficar bem iluminadas, é quase que tipo assim, rosas natalinas, né? Bem alegres, bem vivas. Então, olhe só como esse tonzinho, né, de verde um pouquinho mais claro, é só uma sujeirinha, ó, tira, né, o excesso na tampinha, não precisa de chegar esse tom de verde bem clarinho, não chega ele no contorno da folha, não. Deixa ele mais no centro da folha, ó. Pode usar até o cantinho do pincel, tá vendo? Só com uma pegadinha eu passo praticamente em todas as folhas. Até se as folhas estiverem secas, né? O verde pistache, se ele já estiver seco, você vai ter mais facilidade de passar esse tom de verde mais clarinho. Olha, essas duas estão emendadas, ó. Um toquezinho desse verde clarinho separa as duas folhas. Ela iluminei a dobrinha. Então, é um tonzinho que dá luminosidade nas folhas. A hora que secar, ele vai sumir, ele vai incorporar um pouco mais e não vai ficar tão clarinho. Vou fazer também com esse mesmo tom ou com o verde bebê, que é um pouquinho mais claro, as nervurinhas. Vão parecer assim nervuras natalinas, né, da rosa natalina. Mas você pode fazer essas nervurinhas também com o sépia, um sépia dissolvido também, né? Aí no lugar desse
verde bem clarinho, você pode fazer com sépia, aí não vai ficar com esse aspecto de rosa natalina, mas mesmo assim é um detalhe bem interessante, diferente para você conhecer uma forma de fazer esse contorno das folhas, né? Com um tom clarinho, dá um realce diferente com o verde bebê. Olha só, dissolva, né, bem a tinta, o verde bebê, para que fique fácil de você contornar e definir essas folhas, ó. Não precisa fazer na folha inteira, né? Apenas para definir as folhas. Olha o resultado final. Puxei os galinhos e as folhas ficaram aí formosas. Uma dica de Maricélia Pinturas para você.